Olá pessoal, nossa aula de figuras de linguagem com foco no Enem. Essa aula é destinada aos alunos da Escola Estadual Saturnino de Souza. Bom pessoal, o primeiro passo para entender as figuras de linguagem é entender o significado de polissemia. A polissemia, gente, é a ampliação do sentido de uma palavra ou expressão de acordo com os vários contextos, ou seja, é a possibilidade de uma mesma palavra apresentar sentidos específicos, porém aproximados. Dificilmente uma palavra possui significado único. O normal é que as palavras sejam polissêmicas. Pense, por exemplo, nas possibilidades de sentidos da palavra ponto. Ponto final, ponto do ônibus. Então, ponto tem vários sentidos. Então, é uma palavra polissêmica. No entanto, esta pluralidade de significados que uma palavra pode ter não perturba a clareza da mensagem a ser transmitida, pois o contexto neutraliza a polissemia. Quer dizer, gente, que quando nós utilizamos a palavra em determinado contexto, os falantes, os interlocutores entendem a que se refere, né, a palavra, por exemplo. A pluralidade de sentidos de uma palavra se dá por meio de especialização no meio social, operação, por exemplo. Pode ser medicina, né, uma cirurgia. Na segurança, significa um ataque e defesa. Na matemática, os cálculos. Percebam que é a mesma palavra, mas em contexto diferente, ela tem sentidos diferentes. Ação pode ser uma atitude ou um expediente judicial, um ofício, né? Um expediente judicial. A linguagem conotativa. É importante, gente, sabe, entender que a linguagem conotativa é a linguagem criativa, no sentido figurado. Então, a extensão do sentido de uma palavra, na maioria das vezes, acontece através do uso da linguagem conotativa. Olha aí, pessoal, vamos levar em consideração a palavra ponto, né? Então, a polissemia trabalha com os sentidos que a palavra pode expressar, a depender do contexto. Olha aí o primeiro exemplo: estou no ponto de ônibus. O outro exemplo: empreguei o ponto final. Recebi um ponto na testa. Teria um ponto em português. Percebam que a mesma palavra ponto, ela tem vários sentidos, a depender do contexto. Então a linguagem, gente, ela pode ser denotativa, quando ela apresenta o sentido do dicionário, o sentido real, e pode ser conotativa, quando ela apresenta o sentido figurado. Nós temos aí, é mais comum a linguagem denotativa em textos não literários, é o que vocês vão utilizar lá na redação do Enem de vocês, a linguagem denotativa. E em textos literários, a linguagem conotativa é mais utilizada, em poemas, em contos, em fábulas, romances. Então, a denotação e a conotação, né, gente? A denotação ela é o sentido real, como já disse. Um exemplo: o pássaro voava pelo céu da cidade. Relampejou durante a noite. Agora, a conotação, gente, ela trabalha com um sentido figurado, um sentido criativo. Vejam o mesmo exemplo, o outro exemplo, aliás, com a mesma palavra. Voava e relampejou. Vamos ver aí. O carro voava pelas ruas da cidade. Quando eu digo isso, o carro voava, eu estou utilizando aí uma personificação. O carro não vai voar, né? É só a forma de dizer, um exagero, para dizer que o carro está em alta velocidade. Seus olhos relampejaram de ódio. Os olhos não vão fazer isso, mas para utilizar a linguagem criativa, eu trouxe o significado de relâmpagos para a minha frase, para dar sentido, para dar ênfase no que eu quero dizer. Figuras de linguagem. Então, gente, as figuras de linguagem são recursos ligados à semântica do texto, ou seja, aos significados, aos sentidos, que auxiliam no processo de construção do sentido da mensagem dos enunciados. Depreende-se, no contexto linguístico e situacional, a funcionalidade estilística das figuras de linguagem nas formas simbólicas de exprimir ideias, dando maior expressividade e efetividade ao enunciado. Elas são classificadas, gente, em figuras de palavras, figuras de pensamento,
figuras de construção ou de sintaxe, figuras fônicas ou de harmonia. Figuras de som. Bom, as figuras fônicas de harmonia ou de sons, ou sonoras, né? São as figuras, gente, que se utilizam de efeitos da linguagem para reproduzir os sons presentes nos seres. São as seguintes: a aliteração, a assonância, a paronomásia e a onomatopeia. A aliteração consiste, gente, na repetição ordenada de mesmos sons consonantais. Olha um exemplo aí do Guimarães Rosa. Boi bem bravo, bate baixo, bota baba, boi berrando. Dança doido, dá de duro, dá de dentro, dá direito. Percebam que os sons das consoantes B e D se repetem. Se há repetição de consoantes, nós temos aí a aliteração. Assonância consiste na repetição ordenada dos mesmos sons vocálicos. Vou-me embora para casa de Aurora. Percebam que os sons aí, O e A, se repetem. Nós temos aí a assonância, a repetição de sons vocálicos. Também nós temos aí uma aliteração, que é a repetição do som do R. Embora, Aurora. A paronomásia, gente, consiste na aproximação de palavras e sons parecidos, mas de significados distintos, diferentes. Olha um exemplo aí da música de Almir Sater, né? Conhecer as manhas e as manhãs, olha aí, manhas e manhãs. O sabor das massas e das maçãs, massas e maçãs. A onomatopeia, gente, consiste na criação de uma palavra para imitar sons e ruídos. É uma figura que procura imitar os ruídos e não apenas sugeri-los. Olha aí, chega de blá blá blá, né? Um exemplo. É importante destacar, gente, que a existência de uma figura de linguagem não exclui outras. Em um mesmo texto, podemos encontrar aliteração, assonância, paronomásia e onomatopeia. O uso de uma não impede o uso da outra. Bom, gente, as figuras de construção ou sintaxe são figuras, gente, que são desvios, na verdade, evidenciados na construção normal do período. Então, elas ocorrem na concordância, na ordem e na construção dos termos da oração. Então, são as seguintes: a elipse, zeugma, pleonasmo, assíndeto, polissíndeto, anacoluto, hipérbato, hipálage, anáfora e silepse. A elipse, gente, consiste na omissão de um termo facilmente identificável pelo contexto. Olha aí um exemplo. Na sala, apenas 4 ou 5 convidados. Percebam que aí é a omissão do verbo haver, né? Conjugado como havia. Então, na sala, havia apenas 4 ou 5 convidados. Como não apareceu aí o verbo, a palavra havia, né? Houve aí a omissão, eu tenho um caso de elipse. Zeugma. A zeugma, gente, ocorre quando se omite um termo que já apareceu antes. Ou seja, consiste na elipse de um termo que antes já foi mencionado. Olha aí, nem ele entendeu a nós, nem nós a ele. O que é que foi omitido aí? O verbo entender, conjugado como entendemos. A diferença entre elipse e zeugma é que elipse não apresentou antes. É uma palavra nova na oração ou no verso. Agora, zeugma não. Zeugma não repete uma palavra que já foi dita anteriormente. O pleonasmo. Bom, o pleonasmo, gente, é a redundância cuja finalidade é reforçar a mensagem. Olha aqui um exemplo do Vinícius de Moraes. E ri meu riso e derramar meu pranto. Quando ele diz assim, ri, a gente já sabe que é o sorriso. Mas ele fez questão de colocar aí para dar ênfase ao que ele quer dizer. Lembre-se, gente, que no estilo de escrita é importante, é essencial ter um pleonasmo com figura de linguagem para utilizar, para reforçar o que você quer dizer. Mas no dia a dia e na gramática normativa, evitem utilizar pleonasmo, entrar para dentro, subir para cima, porque se torna já um vício de linguagem, ok? Hipálage ocorre quando se atribui a uma palavra uma característica que pertence a outra da mesma frase. Olha aqui.
Esse sapato não entra no meu pé. Eu não entro nesse sapato. Outro exemplo. Essa blusa não cabe em mim. Eu não caibo mais nessa blusa. Então eu tenho uma hipálage. A silepse, gente. A silepse ocorre quando a concordância se faz com a ideia subentendida, com o que está implícito, escondido, e não com os termos expressos. A silepse pode ser de gênero, de número ou de pessoa. De gênero. Vossa Excelência é pouco conhecido. Vejam que Vossa Excelência, mesmo dando a ideia que é feminino, concorda com conhecido, porque a pessoa é representada pelo nome. Então, com certeza, uma pessoa do gênero masculino. De número. Corria gente de todos os lados e gritavam. Gente dá ideia de plural. Gritavam concorda com gente. De pessoa. Os brasileiros somos bastante otimistas. Brasileiros dá ideia de nós. Primeira pessoa do plural. Somos. Primeira pessoa do plural concorda com somos. Anáfora. Bom, a anáfora, gente, é a repetição da mesma palavra ou expressão no início de várias orações, períodos ou versos. Tudo é silêncio, tudo calma, tudo mudez. Percebam que o tudo do Olavo Bilac aí sempre se repete quando há repetição de palavras ou expressões no início de versos, de frases. Nós temos aí uma anáfora. Assíndeto. Bom, o assíndeto, gente, é a suspensão, a ausência de um conectivo entre os elementos coordenados. Olha aí, todo coberto de medo, juro, minto, afirmo, assino. Acordei, levantei, comi, saí, trabalhei e voltei. Percebam que esses versos não há presença de conectivos, de conjunções. Diferente do assíndeto, que é a ausência, o polissíndeto, gente, consiste na repetição de conectivos ligando termos da oração ou elementos do período. Olha aí, poli tem ideia de muito, né? E planta, e colhe, e mata, e vive, e morre. Percebam que o i, como uma conjunção aditiva, está aí se repetindo. Então eu tenho aí um polissíndeto. Anacoluto. O anacoluto consiste em deixar um termo solto na frase. Isso ocorre, geralmente, porque se inicia uma determinada construção sintática e depois se opta por outra. Olha aí. Eu, que me chamava de amor e minha esperança de amar, de amor, né, no caso, desculpa, aquela menina de ouro, ela não ia deixar que outros espertas botassem as mãos. Percebam que essas construções, gente, os termos destacados, eles não se ligam sintaticamente à oração, embora esclareçam a frase. Não cumpre nenhuma função sintática nos elementos, não tem uma ligação ali. Mas a lógica é expressa, né? Olha aí, gente, o hipérbato ou a inversão consiste no deslocamento dos termos da oração ou das orações de um período. Ou seja, é a mudança da ordem natural dos termos da frase. Qual é a ordem natural? Sujeito, verbo mais complemento. Vamos lá. São como cristais suas lágrimas. Batia acelerado meu coração. Na ordem direta, as frases dos exemplos expostos seriam: suas lágrimas são como cristais, meu coração batia acelerado. Então, se houve aí a inversão, eu tenho um hipérbato, né? Quando o sujeito deixa de obedecer à ordem natural. Sujeito, verbo e complemento. Bom, figuras de palavras ou semânticas consistem no emprego de uma palavra no sentido não convencional, ou seja, no sentido conotativo, criativo. São as seguintes: comparação, metáfora, catacrese, metonímia, antonomásia, sinestesia, antítese, eufemismo, gradação, hipérbole, prosopopeia, paradoxo, perífrase, apóstrofe e ironia. Bom, a comparação é símbolo, né? Vamos lá. Ocorre comparação quando se estabelece aproximação entre dois elementos que se identificam, ligados por nexos comparativos explícitos, como tal, qual, assim como, que nem e etc. Ou como, né?
A principal diferenciação entre a comparação e a metáfora é a presença dos nexos comparativos. Enquanto a comparação ela apresenta um nexo comparativo, a metáfora ela esconde. Veja um exemplo aí. E flutuou no ar como se fosse um príncipe. Olha aí, esse exemplo do Chico Buarque. O como aqui, gente, está demarcando que eu tenho aqui uma comparação. Uma comparação, ok? A metáfora. Bom, a metáfora consiste em empregar um termo com um significado diferente do habitual, com base numa relação de similaridade entre o sentido próprio e o sentido figurado, criativo. Na metáfora, ocorre uma comparação em que o conectivo comparativo fica subentendido, fica escondido, implícito. Olha aqui, ó. Meu pensamento é um rio subterrâneo, do Fernando Pessoa. Percebam, gente, que aqui não existem os nexos comparativos, como, tal qual, assim como, que nem. Perceba aí que existe uma comparação implícita. Meu coração, meu pensamento, desculpa, é um rio subterrâneo. A metonímia. Bom, a metonímia, gente, assim como a metáfora, consiste numa transposição de significado. Ou seja, uma palavra que usualmente significa uma coisa passa a ser utilizada como outro sentido. Ou seja, é um emprego de um nome por outro em virtude de haver, entre eles, algum relacionamento. A metonímia ocorre quando se emprega a causa pelo efeito. Olha aí o exemplo. Vivo do meu trabalho. Eu não vivo do meu trabalho, eu vivo do produto, ou seja, do alimento que eu compro com o meu trabalho. Mas quando digo assim, vivo do meu trabalho, eu utilizo uma metonímia. O efeito pela causa. Aquele poeta bebeu a morte. Não se bebe a morte, bebe-se o veneno. E ele morreu através de veneno. Mas quando digo bebeu a morte, eu estou utilizando uma metonímia. O instrumento pelo usuário. Os microfones corriam no pátio. Na verdade, quem corria no pátio eram os repórteres com os microfones. Mas quando eu digo os microfones corriam no pátio, eu utilizo uma metonímia, simbolizando os repórteres que estavam correndo no pátio. Outros exemplos aí. O autor pela obra, comprei um Monet, estou ouvindo Tiago York, estou lendo Chico Buarque. Percebam que eu não estou lendo Chico Buarque, nem estou escutando o Tiago York. Estou escutando a música do Tiago York e estou lendo um livro, um texto do Chico Buarque. Outro exemplo, o instrumento pela pessoa. Ele é um bom garfo. Quando eu digo isso, eu estou dizendo que a pessoa come bem. É uma metonímia. Bebeu 2 copos de água. Olha aí, o continente, o que está fora, pelo conteúdo. Ninguém bebe copos de água, a gente bebe a água, o líquido. Completou 30 primaveras. A parte pelo todo. Quando eu digo isso, completou 30 primaveras, estou utilizando uma metonímia. Comprei um Danone. Veja aí, a marca pelo produto, né? Compra um Bombril para mim. Não é um Bombril, é uma esponja de aço. Bombril é a marca do produto. Compra ali um chiclete para mim. Chiclete é o nome do produto. Goma de mascar, que é o produto que eu vou comprar. Olha aí, lavou os cristais para o jantar. A troca da matéria pelo objeto. Ninguém lavou os cristais. Lavou a louça, né? Antonomásia. Bom, gente, é a figura que designa uma pessoa por uma característica, feito ou fato que se tornou notória. Olha um exemplo aí, né? 2 exemplos. O rei do futebol. Quando eu digo isso, o rei do futebol, a gente lembra automaticamente de Pelé. Ao invés de dizer Pelé, eu disse rei de futebol. Então isso é antonomásia. A cidade maravilhosa. Quando eu digo isso, a cidade maravilhosa, eu me refiro ao Rio de Janeiro. Quando eu digo assim, a princesinha do norte, de Alagoas. A princesinha do norte, matriz de Camaragibe. Então é a antonomásia. Sinestesia. A sinestesia trata-se do mesclar, da mistura, numa expressão, sensações percebidas por diferentes órgãos sensoriais. Olha um exemplo aí. Um doce abraço ele recebeu da irmã. O doce, gente, a gente percebe pela sensação gustativa. E o abraço pela sensação tátil. Quando eu digo assim, ela tem uma voz doce. A voz eu percebo pela audição. E o doce pelo paladar. Quando eu misturo os sentidos, eu estou utilizando uma sinestesia. A antítese.
A antítese, gente, é o emprego de palavras ou expressões de significados opostos no mesmo verso. Olha o exemplo aí. Os jardins têm vida e morte. Eu utilizei vida e morte, antônimos, no mesmo verso, então eu tenho aí antíteses. Eufemismo. Bom, eufemismo, gente, consiste em atenuar um pensamento desagradável ou chocante, ou seja, suavizar uma mensagem. Ele sempre faltava com a verdade, para dizer que ele era mentiroso, né? Quando eu digo assim para uma criança, seu papai está no céu, o pai dela tenha morrido. Eu digo, seu papai está no céu, eu estou suavizando a mensagem. Eu uso aqui um eufemismo. Gradação ou clímax. É uma sequência de palavras que intensificam a ideia. Porque gado a gente marca, tange, ferra, engorda e mata, mas com a gente é diferente. Percebam que existe aí uma gradação de ideias. Marca o gado, tange, ferra, engorda e mata. Percebam aí que existe aí uma escadinha para expressar, né, a mensagem. É uma gradação. Ou clímax. O clímax é o ponto mais alto da mensagem, né? Da história ou do verso lá, é o ponto mais alto, culminante. Hipérbole. Bom, a hipérbole trata-se de exagerar uma ideia com finalidade enfática. É o exagero. Quando eu digo assim, estou morrendo de sede, eu não estou morrendo propriamente. Estou com muita sede. Eu utilizei a palavra morrendo para simbolizar o exagero da minha sede. Olha aí, outro exemplo. Não vejo você há séculos. Quando eu digo isso, ninguém aqui vai sobreviver a mais de 3 séculos, né? Há séculos, no plural. Então a gente pode simbolizar ou significar que faz tempo que não vê a pessoa, né? Que não tem presença da pessoa. Outro exemplo, prosopopeia ou personificação, que consiste em atribuir a seres inanimados características próprias dos seres humanos. Olha aqui um exemplo. O jardim olhava as crianças sem dizer nada. Quem olha as crianças são os homens, são as mulheres, são os seres humanos. Mas quando eu digo o jardim olhava, eu estou utilizando uma personificação. Quando eu digo assim, a lua beijou o mar, quem beija são os homens, os seres humanos. Mas quando eu digo a lua beijou o mar, eu estou utilizando uma prosopopeia, uma personificação. Paradoxo. Bom, o paradoxo consiste no uso de palavras de sentidos opostos que parecem excluir-se mutuamente, mas no contexto se completam, reforçam uma ideia ou expressão. A antítese são palavras do mesmo verso. O paradoxo, gente, é o contrário de ideias. Quando eu digo assim, estou cego, mas agora consigo ver, eu estou com ideias contrárias aí. Porque quem está cego não consegue ver. Né? Então, mas foi colocado aí justamente para ser enfático, para reforçar a ideia, a expressão, né? Para enxergar, por exemplo. A perífrase é uma expressão que designa um ser por meio de alguma de suas características ou atributos. Um exemplo, né? O ouro negro foi grande assunto do século. Quem é o ouro negro? O petróleo. Apóstrofe. O apóstrofe, gente, funciona como um vocativo. É a interpelação enfática de pessoas ou seres personificados. Olha um exemplo aí do Castro Alves Navio Negreiro. Senhor Deus dos desgraçados, diz-me vós, Senhor Deus. Percebam que Senhor Deus dos desgraçados e Senhor Deus funcionam como um vocativo, apóstrofe. Ironia. Ironia, gente, é o recurso linguístico que consiste em afirmar o contrário do que se pensa. Olha o exemplo. Que pessoa educada entrou sem cumprimentar ninguém. Quando eu digo assim, chamei a pessoa de educada, não quis dizer isso, que ela era educada. Eu chamei ela de mal educada. Catacrese. Ocorre quando, por falta de um termo específico para designar um conceito, toma-se outro por empréstimo. Ele comprou 2 dentes de alho para colocar na comida. Como não existe um nome para aquela parte lá do alho, nós chamamos de dente de alho. O pé da mesa estava quebrado. Como não existe nome para o que chamamos de pé, se chama pé de mesa, então é uma catacrese. Não sente no braço do sofá.
Então não existe um nome específico para aquela parte do sofá. Então nós chamamos de braço. Então é uma catacrese. Bom, as figuras de linguagem, né? Para a gente memorizar as principais, gente, eu coloquei esse quadro aí para a gente lembrar. Olha aí. Antítese, antônimo, a palavra-chave. Então, a morte é o inimigo da vida. Hipérbole, a palavra-chave é exagero. Morreram de tanto rir. Anáfora, a repetição. Nada muda, nada fica, nada vive. Gradação, a sequência, né? Andou, correu, sumiu. Metáfora é o sentido conotativo. Ela é um anjo na minha vida. Elipse, omissão. Fomos embora. O nós, né, está omisso aí. Pleonasmo, redundância. Subiu para cima agora. Assíndeto, sem conjunções, ausência de conjunções. Chegou, estudou. Polissíndeto, com conjunções. Chegou e estudou e trabalhou. Onomatopeia, os sons. Ele fez bibi. Eufemismo, a suavização. Ele subtraiu o dinheiro do patrão, ou seja, ele roubou, né? Ironia, o sarcasmo. Meu marido é um anjo, só me traiu 2 vezes. Personificação, humanizar seres. As árvores estão dançando. Quem dança são os homens, né? Hipérbato, a inversão. Chegaram à loja os ladrões. Na ordem direta, né? Os ladrões, sujeito, chegaram, verbo, a loja, complemento. Metonímia. Metonímia é troca. Li Machado de Assis o dia todo. A gente não leu Machado de Assis. A gente leu a obra de Machado de Assis, o texto. Bom, gente, a aula foi longa, porque são muitos assuntos, mas nós agradecemos aí, estão as referências. Até mais.